Antes de mais, obrigado por teres aceito este desafio. Pá, eu queria primeiro explicar só um bocadinho o que é o projeto Por Trás de um Chefe. Por Trás de um Chefe é valorizar, neste tempo de crise em que nós estamos com o Covid-19, comprar nacional e valorizar os bons e incríveis produtores que nós temos de norte a sul do país. Isto foi uma ideia que surgiu minha e do meu amigo Tiago, em que apareceram muita gente incrível, e tu és uma delas que eu admiro muito. Agora eu gostava que tu explicasses um bocadinho quem és, o que é que fazes, onde é que estás, qual é a tua produção. Fala-me um bocadinho de ti, por favor. Olha, eu chamo-me Tiago Melim, portanto, sou o produtor de caprinos, raça serrana, em Trás-os-Montes, numa aldeia de Mursa, que fica algures entre Vila Real e Mirandela, no centro de Trás-os-Montes. A raça serrana é uma raça autóctone, é uma raça nacional de Trás-os-Montes e é explorada em regime extensivo. São animais que portanto, não estão confinados num estábulo, alimentam-se pelo monte, e pronto, é isto. Portanto, dos caprinos, eu tiro a carne nos cabritos e o leite para fazer queijo. E diz-me uma coisa, qual é que é a raça que tu tens? É a raça serrana, raça serrana, ecótipo transmontano. A raça serrana tem vários ecótipos que estão espalhados pelo país. Eu exploro a transmontana. Okay. É uma espécie de uma sub-raça da raça serrana. Ok. E diz-me uma coisa, tu para além da cabra, também tens leite, certo? Tiro leite e fazemos queijo. Não faço diretamente na minha quinta, trabalho com uma associação que tem uma queijaria e que te faz a recolha também dos cabritos. Diz. Essa associação? A associação chama-se Âncras. Ok. Sabes, vamos ter muita gente a ver este direto. Explica o que é Âncras e eu a seguir vou, para tu teres ideia, vou-te cozinhar aqui um prato do cabrito que me chegou teu e vou também explicar um bocadinho e já voltamos à conversa. Mas primeiro eu queria que explicasses o que é Âncras e também o que é Cabra e Servas, por favor. Muito bem, é muito simples. A Âncras é uma associação que gera uma raça, gera o livro genealógico de uma raça. Depois tem duas cooperativas associadas. Uma que no fundo, é tudo a mesma, entre aspas, a mesma instituição, mas tem uma cooperativa que gera a carne, portanto, vende rações, dá apoio técnico, tem veterinário, e depois tem outra cooperativa, que é a Leicras, que faz a recolha do leite e a transformação e comercialização. É aí que temos uma queijaria e vendemos o queijo, que é o queijo transmontano, denominação de origem protegida. Ok, fantástico. O cabrito também é denominação de origem protegida, não é? Ok. Tiago, já vamos voltar a falar nisso. Agora, olha, eu aproveito, não posso estar aí, estaria encostado ao balcão a beber um copo de vinho contigo, por isso, olha, abri uma... Olha, um brinde. Muito bem, brindamos. Também vou falar neste vinho porque eu acho que é importante quando nós temos um cabrito que, como tu sabes, eu fui pastor durante 14 anos e tudo que é ovinos e caprinos é algo que me toca e eu gosto muito, então eu acho que nós temos que jogar sempre o melhor dos dois mundos e este vinho é um Touriga Nacional, um 2018, com 12 meses de barrica, é um amigo meu que faz, o Mauro, que fica incrível com este cabrito. E então, eu tenho aqui uma receita que eu fiz, depois vou partilhar no meu Instagram, muito bem. Partilhar as fotos e os vídeos e também te vou enviar. O cabrito, quando me chegou, a única coisa que eu fiz foi deixá-lo cerca de 8 horas a arejar, porque ele vinha em vácuo. Depois, exatamente, coloquei em água, vinagre, louro e salsa, que era para limpar os pelos e algum aroma que tenha. E a seguir, coloquei-o dentro de um tabuleiro com sal, alho e azeite
a cozinhar a 80 graus durante 4 horas. Para quê? Para que ele me ficasse tenro, mas não me ficasse completamente cozinhado, porque eu quero terminá-lo agora. E então, o que é que eu fiz? Peguei em tocinho de porco, alecrim, tomilho, limão, colorau picante, pimentão que eu faço, que é com 2% de sal, e um bom alvarinho, e vou meter o cabrito ao forno. Depois, eu sou, como tinha dito, eu sou produtor de batatas, de duas espécies lá em cima, duas variedades, a Dizerei e a Canabec. Isto é a Dizerei, em que tenho colorau, vinho, sal, cebola. Vou só laminar mais um pouco de cebola. Se tiverem alguma dúvida, ou se tu tiveres alguma dúvida, por favor, interage. Vou colocar... Eu gosto muito de que os sabores sejam neutros. Por exemplo, o teu cabrito, eu não gosto de fazer marinadas demasiado longas. Porquê? Porque eu acho que nós temos que sentir o sabor da carne. Para mim, as marinadas, a manteiga e a madeira nos vinhos é um camuflador de sabor. E então eu acho que este cabrito é demasiado bom para nós estarmos... Deixa-me explicar uma coisa. Estes cabritos são cabritos muito jovens. Portanto, para ter a denominação de origem, no máximo são cabritos de 3 meses. Portanto, os cabritos são comercializados entre 1 mês e 3 meses. São cabritos muito jovens. Portanto, não têm qualquer... à medida que o animal vai crescendo, as glândulas vão começando a trabalhar e até se estiver já com atividade sexual, mais ainda. Portanto, as carnes são muito tenues, muito suaves. Exatamente por isso e por eu ter sido pastor, eu percebi que nós não devemos camuflar o sabor. Eu gosto do sabor de cabrito quando é tenro, quando é que tem um sabor a urze. Eu não sei qual é o tipo de alimentação dos teus cabritos, é agora a questão que eu te ia fazer. Deixa-me só terminar aqui uma coisa. A batata, vou colocar azeite. Eu gasto azeite também de cima. Quase todos os produtos que eu gasto no meu restaurante no Plano são Trás-os-Montes. Um azeite que é o Prestige, que eu compro diretamente ao engenheiro Pavão. Vou colocar um pouco de azeite em cima. Depois esta receita vai estar no Instagram partilhada. Vou colocar também um pouco de azeite nas batatas e vou fazer um arroz de forno. Eu gosto de fazer completamente o arroz de forno dentro do forno. Há muita gente que gosta de iniciar e terminar. O que é que eu fiz? Com algumas aparas e com os miúdos fiz um caldo. Tenho aqui o caldo, arroz, vou juntar só um toque de açafrão, alho e sal. Eu acho que todos os ingredientes que nós colocamos têm que ser todos de incrível qualidade. Eu não posso ter o melhor cabrito ou um dos melhores cabritos nacionais e depois estar a trabalhar com uma cebola má. Eu não posso ter um mau arroz. Eu acho que nós temos que ter atenção, comprar o local cada vez mais, entender que nesta fase, e eu falo por mim, as pessoas que mais me ajudaram no meu restaurante foram os fornecedores. Portanto, são as pessoas com quem mais eu tenho sempre um apreço. Tenho um apreço muito grande com a Ancras desde que fui chefe do Xaxoila, porque, como te disse, nós no Xaxoila desde cozinhar 30, 40, ou seja, já cozinhei muitos do... Então, vou colocar agora ao forno. A batata vai precisar mais ou menos 25 minutos. Vai ser a coisa que mais vai demorar. O arroz, cerca de 17 minutos. Isto é arroz de agulha. Bom sucesso. Eu gosto muito de trabalhar com arroz de bom sucesso. E o Filipe é um grande amigo meu, e então eu gosto de trabalhar com amigos. O cabrito, vou dá-lo cerca de 10 minutos. Vou tirar e vou colocá-lo em cima do arroz. Que é para quê? Para ele acabar de pingar em cima do arroz e ganhar um sabor e aquela coisa que nós gostamos. Tiago, queria-te fazer 2 perguntas. Primeira, qual é que é a alimentação dos teus animais? Que tipo de terreno é que eles têm? Onde é que eles andam? E o que é que isso influencia? Porque nós numa conversa tivemos, e eu fica mesmo prometido que eu vou-te levar um cão, porque vai mudar a tua vida. Como é que tu sentes isso? Como é que tu
tu olhas e percebes o terroir altera completamente não só a alimentação, mas a carne, tudo. Explica-me como é que tu olhas para isso. Olha, deixa-me só explicar-te, em primeiro lugar, o que é que os animais comem. Isso vai influenciar, sobretudo, a qualidade do leite. Os animais, as cabras são animais que precisam de imensa fibra, de imensos arbustos. Por isso, os animais saem e comem urzes, gestas, em terrenos agrestes e rochosos. A cabra adora andar a pular de rocha em rocha, de fraga em fraga, como dizemos entre as montes. E depois vai aproveitando os lameiros de montanha e alimentando-se de erva. Normalmente estes animais são explorados em pastoreio de percurso, ou seja, o pastor sai com os animais e faz uma rota e já vai. Ele percebe que os animais necessitam de mais fibra ou mais erva, portanto vai procurando em costas dos montes, vai procurando nos fundos dos vales à procura da erva e vai gerindo. A própria cabra também impõe um ritmo ao pastor à medida que vai selecionando arbustos ou erva. É um animal muito engraçado. A segunda pergunta era, desculpa? Diz-me uma coisa. Tu do terroir. Desculpa, o terroir é engraçado. São os animais. Desculpa. Vítor, fez uma pergunta? A segunda pergunta, o que eu te estava a colocar era em que tipo de terreno e como isso influenciava o aroma. Tu, a primeira já defendeste, já respondeste. A segunda é em que tipo de terreno e como é que tu fazes a gestão, quantas horas andas com elas por dia, se tens alguma pessoa a tratar. E depois gostava que também falasses um bocadinho como é que a tua paixão por trás dos montes alterou e como é que tu conseguiste mudar do Porto para o interior. Olha, os animais, a pastorícia, como tu sabes perfeitamente, é uma atividade extremamente exigente, porque nos obriga a trabalhar todos os dias. Todos os dias os animais têm que comer, todos os dias há alguma coisa, um parto, leite para tirar, há sempre qualquer coisa para fazer. Eu acho que é a atividade económica, a atividade agrícola económica, que mais fixa as pessoas, porque as pessoas não podem ir a lado nenhum. O dia, os animais precisam de cerca de 6 horas a comer. Eu tenho a sorte, portanto, sou eu que ando com os animais, mas tenho a sorte de começar a ter cercas elétricas que me permite também deixar os animais algum tempo nas cercas e ter alguma vida própria. Vou recorrendo também a alguma mão de obra que me vai ajudando, mas mesmo assim é uma atividade que me exige muito, muito tempo. Claro. Ias perguntar? Desculpa? Ias perguntar outra coisa? Assim, ia perguntar, e agora uma pergunta mais focada. Tu achas que as pessoas valorizam os docs e os dops e valorizam a tua raça? Ou tu achas que há muita falta de informação e as pessoas não valorizam da forma correta? Não, de facto, aqui em Portugal há um desconhecimento enorme de uma dominação de origem. Até mesmo nos vinhos, se perguntarem às pessoas quais são as regiões de vinho, as pessoas conseguem dizer 2, 3 no máximo, talvez Verdes, Douro, Alentejo, não conseguem dizer mais do que isso. Em relação a carnes ou queijo, não fazem a mínima ideia. Sabem que é um queijo da serra, não fazem ideia que isso também é uma dominação de origem. Eu penso que era preciso criar uma cultura. Nos franceses acontece isso. Portanto, as crianças na escola sabem, pelo menos na sua própria região, sabem numerar as dominações de origem. Aqui em Portugal não. Eu acho que era necessário fazer uma campanha a nível nacional, e isso da parte das instituições governamentais, a passar informação para o público, para as pessoas saberem escolher, saberem comer. Acho que era importantíssimo. A dominação de origem, no fundo, cristaliza um saber fazer, cristaliza um terroir, porque
portanto, estes animais foram selecionados durante anos e anos, não é? Estes animais são animais que normalmente são explorados em meia encosta, são os animais que são selecionados para produzir leite e carne, portanto, os animais de alta montanha já não conseguem produzir leite, e os queijos são feitos com as condições que as pessoas tinham e tiveram sempre durante centenas de anos, não é? A reproduzir, portanto, o queijo é curado com as condições de uma cave transmontana, com aquela umidade, com aquele tempo, com aquela temperatura. Isso é importantíssimo. Portanto, a denominação de origem, no fundo, cristaliza este saber fazer para a posteridade, não é? Claro. E diz-me, agora vou ser um bocadinho mais sarcástico e tocar num ponto de houver mais um gol. Que me revoltou, e eu já comentei isto contigo, e acho que tu ainda tinhas tido a oportunidade de ver, o Pingo Doce fez uma campanha de venda de cordeiros a 3,99€. E como nós ainda hoje de manhã estávamos a falar, só o preço do matadouro é 1€ e qualquer coisa. Como é que um produtor que luta durante anos, todos os dias trabalha com um grande afinco para que uma raça, claramente são diferentes, uma é caprino, outra é ovino, mas a linha de segmento é a mesma. Como é que tu vês uma campanha destas? Como é que eu vejo? Eu não percebo se estão a ajudar os produtores, a produção nacional, ou estou a tentar vender a produção nacional. A vender a produção nacional, de certeza que estão a conseguir. Mas eu, se fosse produtor, preferiria ficar, e se me oferecessem 3,99€, preferiria ficar sem o dinheiro, mas com a carne no frigorífico, do que ficar sem a carne e sem o dinheiro. Eu acho que, não sei qual é a engenharia financeira que está por trás, nem conheço pormenores do negócio. Agora, olhando friamente, é difícil fazer essas contas. É muito difícil, não é? Não sei, pagando o transporte, matadouro, embalagem, vácuo, não sei como é que poderá ser isso. Se me comprassem cabrito a 6,99€, eu estaria claramente a perder dinheiro, mas a perder a sério. A perder a sério. Tiago, eu quando era pastor, nós vendíamos a 6€ o cordeiro, ok? E sabes que o cordeiro faz-se muito mais rápido do que um cabrito, não é? Sim, sim. E eu estou a dizer, isto estamos a falar em 2008, 2009, percebes? Eu vendia a 6€. Como é que com a inflação e com todos os valores acrescidos se consegue fazer uma campanha destas? Mas claro, isso já é uma coisa que me revolta. Eu fiz repost do post da Quinta do Arneiro porque acho que é no momento em que nós precisamos apoiar quem nos apoia durante o ano inteiro, são quando os grandes superfícies tentam aproveitar-se mais. Eu tenho outra pergunta relacionada com isto. Como é que tu estás a conseguir escoar o teu produto e se estás a conseguir escoar o teu produto bem? Ou seja, nesta altura do Covid-19, tanto que houve uma campanha feita por muitos chefes sobre comprarem os cabritos da Ancras porque tinham muito excedente. Como é que tu estás a vender a tua produção? Quais é que são os canais que tu estás a utilizar? Fala-me um bocadinho sobre isso. Olha, surgiu um WhatsApp na semana passada que dizia que estávamos com problemas com o Corte Inglês. E eu aproveito para esclarecer que não é bem assim. Ou seja, o Corte Inglês continuamos a trabalhar com eles, continuamos a escoar para o Corte Inglês e temos uma ótima relação. O que de facto estão a sentir é uma procura mais baixa deste tipo de produtos, ovinos e caprinos. O que é que aconteceu ao setor? O setor tem a produção toda concentrada em duas épocas, na Páscoa e no Natal, e os 3 últimos anos foram muito maus para este setor. Este setor normalmente está a funcionar em regime extensivo, está muito
pronto, sente muitos efeitos da meteorologia, não é? Portanto, passamos os últimos 3 anos em seca, portanto, foram anos em que ninguém conseguiu fazer dinheiro, ninguém conseguiu vender leite, foram poucos cabritos que conseguiram vender, e este ano, de facto, estava a correr bem. E esta Páscoa era fulcral para escoar a produção. Pronto, estamos nas condições que estamos. Conseguimos, vendemos alguma produção para o Corte Inglês e vendemos portanto, para o público final, venda direta, e estamos a conseguir escoar a produção. Alguma produção, porque os matadores também estão condicionados, portanto, estão a funcionar a 30%, por causa das condições. As transportadoras estão condicionadas e optamos por deixar ainda muito cabrito nos nossos criadores, os cabritos mais jovens, e tentar vender agora durante o mês de maio e o mês de junho. Mas Ancras está a conseguir, aos poucos, tirar os cabritos aos nossos criadores. Ok. E diz-me, pelas pessoas que eu estive a falar, tanto contigo como com o engenheiro Inácio e com o Francisco Pavão, conseguiram escoar o cabrito todo o que tinham, correto? Pois é, como te digo, escoamos uma boa parte da produção. Não havia mais capacidade para abater. Portanto, os matadores não podiam aceitar mais cabritos. Ok? E optamos por deixar muitos cabritos nos criadores e temos esperança de conseguir tirá-los, vendê-los agora na próxima. Às vezes as pessoas correm o erro de pensar que temos um estoque de cabritos, temos cabritos, um frigorífico, tiramos e colocamos na caixa de correio para os consumidores. Nós não temos isso. Nós temos os cabritos nas explorações pecuárias, não é? Nós temos que os recolher, temos que os abater, temos que os enviar. Portanto, estamos a optar por deixar alguns cabritos nas explorações e agora no mês de maio, mês de junho, conseguirmos escoar esses cabritos. Esperemos nós. Diz-me uma coisa. Eu acho que sim, espero bem que consigam. Como é que tu consegues, ou como é que as pessoas conseguem encomendar-te cabritos? Podem-te encomendar diretamente a ti? Têm que encomendar a Ancras? Qual é que é o mecanismo, ou o número, ou o e-mail, para as pessoas conseguirem comprar cabritos? Porque eu acho, e tenho 70% da certeza, sendo eu transmontano e tendo sido pastor e agora estando em Lisboa, que as pessoas não conhecem, nunca ouviram falar, embora haja muitas pessoas a trabalhar e a fazerem projetos incríveis, mas eu sinto que as pessoas não conseguem perceber como encomendar. E eu dou-te um caso fácil. Nós tivemos agora quase uma pandemia à procura de papel higiênico, que não percebi ainda bem porque. Tivemos pelas farinhas. Eu estava a falar com a minha namorada e ela estava-me a dizer que houve uma pessoa na rede social que estava-se a queixar que o filho não podia comer pão porque as pessoas gastaram a farinha toda dos supermercados, e logo a seguir ligo a 2 amigos meus e pergunto se tem farinhas e eles disseram que nunca estiveram a vender tão pouco. Ou seja, há muita farinha. Não há aquela farinha de supermercado porque o supermercado não consegue ter pessoas suficientes para estar sempre a colocar na prateleira, que eu acredito que eles têm em estoque. Como é que nós conseguimos encomendar? Como é que as pessoas, sem ser chefes, sem ser cozinheiros, conseguem encomendar a Ancras? Ou encomendar-te a ti diretamente? Ora bem, a mim é possível, eu encaminharia o pedido para Ancras. Nós somos uma pequena associação e a semana passada mostrou, portanto, a quantidade de pedidos que recebemos mostrou a fragilidade que temos. Não temos capacidade para responder a inúmeros pedidos, não é? Estamos muito mais focados no canal Horeca, não é? na restauração e alguma distribuição. As vendas particulares, quando começam a ser num número maior, não conseguimos atender os telefones, não conseguimos enviar os e-mails. Pronto. Esta pergunta foi um bocado precoce. A próxima semana estamos a tentar criar um canal, portanto, um pequeno site para encomendas.
mas depois já te tirei alguma coisa. Ok, eu agradeço porque eu quero partilhar também nas minhas histórias e vou criar uma galeria a falar sobre Ancras, a colocar as fotos que tu me enviaste e tudo aquilo que tu achaste pertinente. Isto também, como eu te disse, nós estamos a pensar noutro projeto de valorização do Trás-os-Montes Alto, que os teus cabritos entram completamente e depois iremos falar sobre isso. Aquele projeto que eu já tinha falado, porque eu tenho tido muita gente que me liga, porque eu partilhei e mandei mensagem para muita gente a falar dos cabritos. E as pessoas, a questão que me colocavam era: como é que eu posso encomendar? Entendes? Exato, E exato. acho que ser ainda um bicho-papão e encomendar os Sem dúvida, cabritos. sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Temos que resolver isso. É um problema que temos que resolver e temos que resolvê-lo já. Por isso, esta semana darei novidades. Darei Fantástico. novidades. Fico, É muito fico à importante, espera aliás, é sobre muito isso. importante para conseguir escoar o resto da produção até ao São João. É importantíssimo. Ou seja, vocês ainda têm muitos cabritos para escoar. Sim, ainda temos muitos cabritos para escoar. Aliás, Porque passou. eu próprio, Tiago Melim, tenho a maior parte da produção, portanto, tenho os cabritos a nascer agora. Por isso, os meus cabritos vão sair daqui a 2 meses. Portanto, estou a contar no final, na altura de São João. Portanto, eu próprio tenho esse problema. Nesta altura, com este problema, irá ainda surgir mais. Mas eu estou a falar disto porque passaram então uma mensagem errada e quando eu vi o desespero de alguns produtores, não só de cabritos, de ervilhas, de farinhas, de carne, passaram uma mensagem errada que os cabritos tinham sido todos coados e havia falta de cabritos. Então o que há é uma falta de mecanismo para conseguir chegar aos cabritos. Desde Exatamente. Há falta de capacidade. Falta de capacidade. claro. Percebes? É muito diferente, porque eu tenho o caso de vários colegas meus ligarem e me dizerem: Adão, tentei ligar, mandei e-mail, ninguém me respondeu. Claro. E eu expliquei que receber 5.000 pedidos numa semana é muito complicado e é quase impraticável para qualquer ser humano conseguir resolver. E eu estando a falar contigo, ainda ontem, tu estiveste até que horas a distribuir cabritos? Ontem estive até à meia-noite e meia. Portanto, começamos às 6 da manhã. Portanto, a nossa transportadora falhou, a zona do Porto, e nós tínhamos que assegurar, mas já falhou. Conseguimos assegurar a Grande Lisboa. Muitas zonas do país falhou e não conseguimos entregar o cabrito. E a zona do Grande Porto também falhou e a única hipótese que tivemos foi pegar na nossa Toyota Dina e percorrer o Grande Porto, entregar porta a porta e já está. Começamos às 6 da manhã e acabamos à meia-noite e meia e regressamos. Foi grande aventura. Algo vai ter um bom cabrito nesta fase. Eu agora, Mas de facto é como. ter mais 4, 5 Diz minutos. isto. Agora vamos ter mais 4, 5 minutos. Se alguém quiser colocar uma questão ou falar, tiver alguma questão pertinente para te colocar, acho que era interessante, porque neste momento em que estamos com uma pandemia e o mercado global está parado, eu acho que era importante começar a valorizar cada vez mais os produtos nacionais. E houve durante muitos anos, não sei se tu partilhas a minha opinião, em que tudo que era de fora é que era bom. E eu acho que é uma parvoíce porque nós andamos a fazer trabalhos incríveis há muito tempo, só que não temos tido o reconhecimento disso. Felizmente, pessoas como tu e como outros produtores que nós vamos falar, por trás de um chefe, nós vamos falar 2 produtores por semana, durante as próximas semanas. Vamos tentar mostrar às pessoas que há outra realidade por trás e não aquilo que nos contam, porque hoje em dia as pessoas olham muito para as notícias e às vezes partilham notícias e nem percebem que a data era de há 2 anos. E está a acontecer muito, tanto que aconteceu em vários meios, eu percebi
que os cabritos da Angra estavam esgotados e afinal há cabritos, o que não há é impraticável servir 1500 pessoas, como é óbvio. Olha, temos aqui uma pergunta. A Sandra pergunta: há quanto tempo existe esta associação? A associação existe há 25 anos, já passou os 25 anos, 27 anos, acho eu. Portanto, a associação que foi criada, as raças eram geridas pelo Estado e o Estado optou por delegar essa gestão nas várias associações. Cada associação gera uma ou duas raças, não é? Nós gerimos a raça serrana e uma raça que estava em vias de extinção. Quando pegamos nela existiam 600 ou 800 animais, que é a raça preta de Montezinho. Ora, aí está. Ok. Continua a falar, só estou a mostrar aqui o... Vítor, eu vou fazer agora uma grande asneira. Eu vou ter que pôr a carregar o meu telefone, porque senão vou ficar sem bateria. Só preciso de 1 minuto. A sério? Ok, A então sério. vai lá. Então, enquanto Estou perseguido. o carregador, o que é que eu fiz? Eu tenho aqui um arroz de forno completamente crispy. Ele vai ficar a parte de cima crispy. Há muita gente que anda a falar ultimamente em só corralás e nas paelhas nós temos os nossos arrozes. Infelizmente não são dourados por baixo, mas são por cima. Eu acho que devíamos valorizá-los mais e se calhar olhar para fora. O que é que eu fiz aqui? Tenho os sucos do cabrito. Estão praticamente prontos. Depois eu vou partilhar receitas de Instagram. Vou colocar um pouco de azeite no cabrito e vou colocar mais 2 a 3 minutos no forno. Vítor, estou operacional. Aqui outra questão. Diz-me. O país nos vai aproximar das nossas raízes. Mais Portugal, mais Portugalaridade, mais produto nacional. Eu acho que sim, quer dizer, nestas alturas de crise, são as alturas em que se fala mais deste tema. Aliás, esta onda de solidariedade que sentimos foi uma resposta. Eu acho que houve pessoas muito bem intencionadas, com uma enorme generosidade, que nos compraram grandes quantidades de cabrito. Eu fui entregar cabrito, 4, 5 caixas de cabrito, e bati à porta e era um casal já com alguma idade, sem filhos em casa. Quer dizer, foi uma onda de solidariedade forte. As pessoas que podiam ajudaram, não é? Eu lembro da crise que começou em 2008. Foi uma altura em que começou a surgir uma onda de consumo nacional. O Portugal sou eu, uma série de campanhas a incentivar o consumo nacional. E eu penso que nessa altura, numa altura de crise, as pessoas começaram a ter um certo orgulho de consumir português e começaram a ver que não havia assim tão... que os nossos produtos não eram maus, não é? E penso que se calhar esta altura de crise vai reforçar esse sentimento que surgiu há 10 anos atrás. Estou convencido disso. Olha, outra questão, Tiago. A Sandra está aqui a colocar quantos animais tem mais ou menos âncoras para escoar? Tens noção? Sabes, a Sandra... Não tenho noção. Antes da Páscoa tínhamos 800 cabritos prontos a sair. Não sei se saíram mais alguns. Estávamos era o limite que tínhamos para abate no matadouro que costumamos utilizar. Não sou eu que acompanho a recolha dos cabritos, portanto eu tenho a minha própria exploração para gerir também. Não sei ao certo quantos números são. O que eu posso adiantar é que são explorações muito pequenas. Portanto, a média de animais por exploração são 80 animais. Portanto, são explorações muito pequenas. As pessoas são pessoas com uma média de idade grande e que, de facto, se sentiram encurraladas com esta situação do Covid-19. Deixa só. Já tenho aqui o... Está com bom aspecto. Pronto.
Olha, estou com imensa pena de não estar encostado ao balcão a conversar contigo. E acreditem que está mesmo bom. Está super terra. Está bom. Tiago, obrigado. Nós, infelizmente, já não temos mais tempo para falar. Fico à espera que tu me envies a informação para conseguirmos partilhar. Depois irei entrar em contato contigo novamente, não só para te entregar o cão, porque vou-te levar. Pá, agradeço-te imenso, vai salvar a vida, nem imaginas. Olha, eu tinha cerca de 300 animais, andava com 4 e não me preocupava com nada. Portanto, eu continuo a dizer, vai salvar mesmo a vida. Obrigado por tudo. Qualquer questão que queiram colocar, enviem mensagem para o Instagram. A receita vai ser partilhada. Toda a informação que tu me enviaste também vai ser colocada em highlights, lá nos destaques do Instagram. E, olha, muito obrigado mais uma vez. Fica bem e um grande abraço. Obrigado, eu. Adeus a todos. Um abraço, um abraço.